Olá, meus queridos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Jailson Silva Oficial. Já aproveite, você que está entrando aí agora ao vivo conosco, por gentileza, já compartilha esse vídeo aí, tá certo? Nos grupos de WhatsApp, no seu Facebook, e também deixa aí o seu like, né? Seja positivo ou negativo, deixa o teu like aí. E também ao decorrer de você estar assistindo aí, né, esta live, deixa aí também o seu comentário, tá bom? É muito importante que você também deixe aí o seu comentário, tá certo? No nosso vídeo. Todos os comentários são bem-vindos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nós prometemos aos irmãos que nós estaremos aqui trazendo alguns ensinamentos sobre escatologia. O que é escatologia? Escatologia é estudo das últimas coisas ou dos últimos dias. A escatologia, ela é fundamental e a gente precisa conhecer um pouco sobre esta área, né, que é o livro de Apocalipse, da qual muitas pessoas têm até medo de ler, né, se amedronta em ler o livro de Apocalipse, onde na verdade não tem do que ter medo. Aliás, tem sim de ter atenção para entender, né, o que realmente os textos, as revelações que estão ali em Apocalipse quer passar para nós nos dias atuais, para nós estarmos aí se preparando para fenômenos, claro, que hão de acontecer, tá certo? Que está registrado ali no livro de Apocalipse. Então convido você, seja bem-vindo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Aproveite aí para se inscrever, você que não é inscrito ainda no nosso canal. Muito obrigado você que já faz parte, né, dos 1000 e pouco inscritos que já alcançamos. Seja Deus louvado pela sua vida. E você pode estar aí indicando o nosso canal do YouTube para os seus amigos, seus irmãos. E sem sombra de dúvida vai ser bênção para a vida deles, assim como tem sido bênção para a sua vida. Então, queridos, nós já aplicamos aqui no vídeo anterior, né, a introdução, né, de alguns assuntos que nós estaremos aqui abordando, né, nessa série, né, de estudo escatológico que estaremos passando para vocês. Quero deixar claro para vocês que não vou trazer aqui à mente de vocês algo complicado de se entender. Não, vamos aplicar da forma mais simples possível para que você possa ter um conhecimento aí de algumas áreas escatológicas. Não será tudo, mas vai ser um bom início para você que almeja conhecer o genuíno Evangelho de Cristo Jesus e a interpretação bíblica. Deus te abençoe, Deus te guarde. Vamos orar. Vamos pedir a Deus nesse momento a direção do seu Espírito Santo para que possamos estar aqui trazendo este ensinamento abençoado a todos vocês. Sempre como de costume, às 23 horas, estaremos sempre aqui com vocês todos os dias para a glória de Deus. Esses dias aí, não entramos ao vivo com vocês, devido a alguns acontecimentos que houve aqui no bairro a qual nós moramos, a qual nós também sentimos, né, essa perca. Mas vamos dar continuidade aqui aos ensinamentos, né, aquilo que Deus tem proposto em nossos corações. Ore comigo. Querido e eterno Deus, te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela tua grandeza, pela tua fidelidade e pela tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma noite e poder estar, Senhor, adentrando neste momento, Senhor, a casa de cada um dos teus filhos, para estarmos, Senhor, trazendo este ensinamento abençoado da parte do Senhor. Pai, nos dê a direção do teu Espírito Santo, que não falamos aqui nada, Senhor, que venha de nós, mas sim revelado pelo teu Espírito Santo, pela tua palavra. Senhor, glorifica o teu nome através dessa live, através, Senhor, desse vídeo, que todos que irão ser alcançados sejam realmente, Senhor, edificados e alcançados pela tua graça e pela tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por nos dar mais uma oportunidade, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, pegue a sua Bíblia, você que está com a sua Bíblia aí perto de você, né? Já aproveita aí para pegar uma caneta, pega aí uma folha. É muito bom para você fazer algumas escritas, né? Está escrevendo, melhor falando, né? Algo que nós vamos estar passando aqui para vocês, né? Porque nem tudo
a gente consegue decorar. Eu costumo dizer, eu particularmente, quando estava estudando, né, seja no estudo fundamental, ou seja, na área teológica, eu nunca deixava de notar. Eu não ficava simplesmente olhando o professor estar ensinando, mas eu começava a notar, porque nem tudo tem como a gente guardar na mente. Então você notando, ao chegar em casa, ao estar em casa, num dia aí bem desocupado, você vai pegar aquela folha que você notou, vai analisar aí ponto a ponto na qual foi passado aquilo que mais te chamou a atenção e vai se aprofundar dentro desses pontos que te chamou a atenção. Então é muito importante que você não fique só olhando para mim, não fique só ouvindo, mas que você pegue uma Bíblia também, que você pegue aí uma folha, coloque perto de você uma caneta, um lápis, seja da sua preferência, mas desde que esteja aí escrevendo também, porque nem tudo você vai gravar na mente. E sei também que você não vai estar sempre assistindo o mesmo vídeo, então é muito importante que você escreva aí alguns assuntos que vamos estar abordando aqui. Como já falei, já falamos aqui sobre a introdução, né, do assunto que vamos estar passando, falamos as áreas que vamos estar tratando com vocês, e hoje nós estaremos falando, né, sobre definindo o termo escatologia. Nós vamos estar se embasando nesse tema hoje, e sem sombra de dúvida vai ser uma bênção. Vocês vão ver sempre a gente olhando aqui para baixo, porque eu estou aqui em mãos, né, com algumas anotações que a gente fizemos aqui, que é muito importante. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito cuidado em passar aquilo que é correto para vocês, em passar aquilo que tenha conteúdo, que tenha credibilidade, né? A gente faz uma análise total do texto, uma exegese do texto, pesquisamos dentro dos originais para que eu possa passar para vocês não teorias, não aquilo que eu acho que seja, mas sim o que a Bíblia realmente mostra que é, tá bom? Então dobre a sua atenção e vamos para o assunto que nos interessa. O termo escatológico ou escatologia deriva de duas palavras gregas. Perceba, o termo escatologia deriva de duas palavras gregas, escatos e logos. Perceba, duas palavras gregas, escatos e logos, que se traduzem por últimas coisas. É o que nós falamos no início do vídeo aqui, que escatologia, gravem na sua mente, quando você ouvir essa expressão escatologia, você já vai saber que é estudo das últimas coisas. Se trata do livro de Apocalipse, tá bom? Estudo, né, das últimas coisas. Ou, como muitos podem chamar, estudo, né, das últimas coisas, como falamos, ou tratado, né, das últimas coisas. Isso são termos, né, da palavra escatologia, tá bom? É o estudo ou doutrina das últimas coisas. É o estudo, tá certo? Ou doutrina das últimas coisas. O livro de Apocalipse, sempre, do primeiro capítulo ao último capítulo, tudo que se trata ali é estudo para as últimas coisas. Então é muito importante que você preste bem atenção para não estar aí tendo uma interpretação errada, aplicando texto de Apocalipse para o momento agora. Então tenha muito cuidado. Vamos conhecer a escatologia como realmente ela é, tá bom? É chamada bíblica no nosso caso, porque ela pode ser extra-bíblica. Preste atenção. No estudo da escatologia bíblica, é de caráter fundamental ter o cuidado em não apresentar falsas interpretações. Perceba, falsas interpretações. O que mais nós vemos hoje na área escatológica, isso é em vários lugares, digo isso com total segurança, porque eu sou um pesquisador, não só, tá certo? Eu quero que você aprenda isso, e você que não faz parte da nossa fé pentecostal, eu quero que você entenda uma coisa. Eu não só pesquiso a área teológica pentecostal, como também de outras denominações, tá certo? De todas as fés. Eu sempre pesquiso
os pensamentos que ele tem nas áreas que eles aplicam, né? Porque para mim ter a segurança do que eu creio, eu também tenho que conhecer a fé, as interpretações das demais pessoas. E com isso, vai me dar mais estrutura ainda na fé, na interpretação e na revelação que o Senhor tem me dado. Então, antes de você colocar aí qualquer escrita, tá certo? No comentário do vídeo aí, eu quero dizer para você que qualquer escrita que você colocar aí sobre escatologia, eu já pesquisei na fé que você faz parte. Digo isso porque eu sou um estudante e pesquiso a palavra de Deus. Eu não só pesquiso, não só me aprofundo no conhecimento escatológico pentecostal, não, mas também daqueles que não são pentecostais, até de seitas a gente pesquisa a mentalidade que eles têm e com isso também vai nos dando mais força ainda para aplicarmos a vocês o genuíno evangelho, a genuína interpretação bíblica, tá bom? Então, vamos continuar aqui, evitando com isso questionamentos e especulações. Deus nos adverte dizendo que devemos manejar bem a palavra da verdade. Isso está em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15. Depois você leia essa referência, tá bom? Manejar bem a palavra da verdade. Porque a visão é ainda para o tempo determinado. E até o fim falará. E não mentirá. Se tardar, esperam, porque certamente virá e não tardará. Agora, dobre a sua atenção. Entendendo o campo da escatologia bíblica. Vamos entender um pouco esse campo da escatologia bíblica. A palavra escrita permanece, disse Horácio, na Roma antiga, há mais de 2000 anos atrás. O que caracteriza o vislumbre do cumprimento das profecias no palco da escatologia é a maneira de como Deus trabalha para mostrar sua vontade, revelada na palavra escrita. Esse trabalho consiste em ampliar a revelação divina, nos dando a entender que a palavra escrita continua em pé, revigorada pela forte atuação e inspiração do Espírito Santo de Deus. A ordem que o profeta Jeremias recebeu do Senhor foi esta: escreve no livro todas as palavras que eu te disser. Isso está em Jeremias 30, versículo de número 2. Não podemos duvidar nem admitir falha na palavra de Deus. Aprenda isso. Ela é inspirada pelo Espírito Santo. Isso está em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16. A inerrância, melhor falando, a inerrância das Escrituras tem sua base na infabilidade da palavra do Senhor. Com isso, podemos ir mais além do que Horácio afirmou. A palavra escrita não apenas permanece, ela floresce como trepadeira nas fronteiras do nosso entendimento. Ela alcança o mais profundo dos recônditos da nossa alma. Para entender o campo da escatologia, precisamos saber de 3 verdades básicas. Dobre a sua atenção para essas 3 verdades básicas, porque essas 3 verdades vai ajudar você a entender o campo da escatologia, que é estudo das últimas coisas. Primeiro, presta atenção, a igreja alvo da revelação divina. Toda revelação aponta para o futuro, certo? O futuro consiste num plano traçado por Deus para que a igreja caminhe neste mundo pela fé e a esta graça na qual, estando firme,
gloria-se na esperança da glória de Deus. Romanos, capítulo 5, versículo de número 2. Vamos lá. Argumentando o fato de nos sermos alvo da revelação divina, o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios dizendo que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Isso está em Efésios, capítulo de número 1, versículo 4 e 5. Somente aqueles que são santos e filhos de Deus é que têm o privilégio de ter a revelação das coisas que em breve hão de acontecer. Não é todos que vão ter esse conhecimento, essas revelações, porque a Bíblia deixa com clareza que nada ficará encoberto sem que o Senhor revele. Então Deus sempre revela todos os acontecimentos, além do que está registrado no livro de Apocalipse. Deus também revela, em particular para os seus servos, alguma coisa quando está para acontecer. Porque Deus não deixa a sua igreja desapercebida. Dobre atenção. Em contraste, o mundo pagão, que não tem a revelação de Deus, se fecha num ciclo de falsas expectativas em relação ao futuro. No consenso no consenso fisiológico da humanidade, a maior parte da população do mundo vê com grande otimismo a era que está por vir, presentindo um fantástico progresso material e científico, vivendo na era da velocidade e vendo a aquisição do conhecimento se acelerar. Muitos poderão se tornar otimistas demais. Contudo, o apóstolo Paulo nos adverte: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Isso está em 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 4. Eu estou lendo passadamente para você entendendo o campo da escatologia em detalhes. Depois, nas próximas aulas, a gente vamos se aprofundar mais na área da escatologia. Agora eu quero mostrar os campos da escatologia para que você tenha uma base. Todo ensinamento tem que começar com base, senão você não entende. Então, drobe a sua atenção, principalmente na escrita que eu estou lendo e nos versículos e capítulos que nós estamos passando para vocês. Aos olhos dos franceses do final do século, o novo século parecia uma espécie de idade de ouro, mas o entusiasmo durou até 1914. Quando a Primeira Guerra Mundial pôs fim ao sonho dourado. Outra parte da humanidade certamente adentrará o terceiro milênio, cheia de superstições, medo, insegurança e pessimismo, preocupada com desgraças, desemprego, violência e caos social. Dobre atenção. A história registra que na passagem do ano 999 para o ano 1000, a maior parte da Europa não conseguiu comemorar a data, pois esperava o Apocalipse, segundo o historiador Frederic Martins. Um sentimento de terror dominou a multidão amontoada na imensa Basílica de São Pedro, em Roma, na noite de 31 de dezembro de
1999. Inclusive, o Papa Silvestre II parecia aterrado. Isso aconteceu porque o povo não tinha acesso à Bíblia. Querido, quando o povo não estuda a Bíblia, quando o povo não pesquisa a Bíblia, até esses acontecimentos que estão acontecendo agora assusta. Mas quando você conhece a Bíblia, quando você medita na palavra de Deus, tudo o que acontece, nós ficamos totalmente tranquilos, mas também ao mesmo tempo atento, porque a qualquer momento Jesus pode arrebatar sim a sua igreja. Então, nós temos que estar atento a todos os fenômenos. E como é que nós vamos estar atento se não temos o conhecimento? É por isso que é muito importante conhecer o campo da escatologia, para não se assustar com as coisas que há de vir e não também pensar que tudo que está na escatologia nós iremos viver na íntegra, porque existe muitas coisas que a igreja de Cristo não passará. Glória ao nome de Jesus. Por isso, quem conhece a revelação sabe que o mundo irá de mal a pior. Isso não temos sombra de dúvida. Mas não se desesperar, é o Senhor Jesus profetiza: homens desmaiarão de terror, na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Querido, isso aqui é uma coisa muito interessante, porque tem gente aterrorizados de horrores com o que estará acontecendo. E tem pessoas que estão pensando até que vão morrer. Já houve fatos comprovados de suicídios diante dessa pandemia. Porque o povo pensa, eu vou morrer mesmo, então vou logo tirar minha vida. Aí morre sem Deus, sem paz e sem salvação. Querido, vale salientar que nem todo mundo vai pegar esse vírus, do coronavírus, não vai. Nem todo mundo. Algumas pessoas sim, passarão. Algumas pessoas vão falecer, outras pessoas vão ser recuperadas, mas fique calmo, não se desespere, é cumprimento bíblico. Lucas capítulo 21, versículo 12, fala sobre as pestilências, mas nós temos que ter a convicção em Cristo Jesus, que Ele guardará a nossa vida de todas essas coisas. Então tenha fé, acredite mais no Senhor e não se desespere. Glória ao nome de Jesus. Perceba, e quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes e levante a cabeça. Isso foi o que Jesus deixou claro, pois a nossa redenção está próxima. Lucas capítulo 21, que citamos agora, versículo 28, 26 e 28. Depois você leia aí sobre isso. Agora dobre a sua atenção. Os 4 tipos de escatologia. Dobre a sua atenção porque você precisa conhecer esses 4 tipos de escatologia. Eu estou aqui fazendo um resumo. Eu ia dividir esse estudo em vários vídeos, mas eu estou fazendo um resumo de todos os temas que eu falei na introdução e estou aplicando aqui já nesse vídeo. Por quê? Porque eu tenho outros assuntos para estar gravando também, para estar passando para você. Então, os 4 tipos de escatologia. Além de ser um dos capítulos da dogmática cristã, ou seja, o estudo sistemático e lógico das doutrinas concernente às últimas coisas, há 4 tipos de escatologia, segundo nos apresenta o dicionário teológico, melhor falando. Dobre atenção. Primeiro, escatologia consistente. Essa é uma. Os 4 tipos de escatologia nós estamos falando aqui agora, tá? Escatologia consistente. Termo nascido em Alberto, segundo o qual ações e a doutrina de Cristo tinha um caráter essencialmente escatológico. Não resta dúvida, pois, de que o Senhor Jesus haja se preocupado em ensinar aos discípulos as doutrinas das últimas coisas,
Todavia, sua preocupação básica era a salvação do ser humano. Ele jamais deixou de se referir à vinda prática e sofrida do homem. Segundo, escatologia idealista. Olha que coisa interessante. Corrente doutrinária que relaciona a escatologia bíblica às verdades infinitas. Os que defendem tal posicionamento alegam que a doutrina das últimas coisas não terá qualquer efeito sobre a história da humanidade. Relegam-na, pois, à condição de mera utopia, ou seja, projeto irrealizável, fantasia. Mas o que dirão elas, por exemplo, acerca das profecias já cumpridas? Uma pergunta: será que estas não referendam as que estão por se cumprirem? Outra pergunta. Não esqueçamos, pois, se a profecia a essência da Bíblia. Se decrermos daquela, não podemos crer nesta. Terceiro ponto, escatologia individual. Olha que coisa interessante, dobra atenção. É o estudo das últimas coisas que dizem respeito exclusivamente ao indivíduo, tratando de sua morte, estado intermediário, ressurreição e destino eterno. Nesse contexto, nenhuma abordagem, melhor falando, é feita que a Israel, que a igreja. Quarto ponto, escatologia realizada. Dobre atenção, nós estamos mostrando para vocês aqui o campo da escatologia, tá? Dobre atenção. Se você não estiver entendendo de primeira o que estamos falando aqui, volte o vídeo novamente e ouça tudo novamente, tá bom? Quarto ponto, escatologia realizada. É o ponto de vista defendida por segundo, o qual as previsões escatológicas das Sagradas Escrituras foram cumpridas nos tempos bíblicos. Atualmente, portanto, não nos resta nenhuma expectativa profética, de acordo com o ensino de Dodge. Gostaríamos, porém, que ele nos respondesse as seguintes perguntas. Primeiro, a vinda de Cristo. Olha que coisa interessante. Segundo, a grande tribulação já é história. Terceiro, o julgamento final já foi consumado. Então, essa área da escatologia do ponto 4 aqui, que falamos que é a escatologia realizada, cai totalmente por terra, tanto essas como as demais que já lemos acima. Então, dobre atenção. Vamos continuar. As 7 dispensações. Dobre atenção, porque depois dessas 7 dispensações, a gente vamos dar uma pausa nesta aula de hoje e voltaremos amanhã, tá certo? Com a continuidade. Agora nós vamos estar falando aqui, dando continuidade às 7 dispensações. Dobre atenção. Para melhor compreender o campo da escatologia bíblica, faz-se necessário um resumido estudo sobre as 7 dispensações. Perceba que tudo que eu estou falando aqui desde o início é simplesmente mostrando para vocês passo a passo da escatologia, abrindo aí a mente de vocês para nós estarmos estudando, né, nas aulas seguintes com mais conhecimento e com mais confiabilidade no que nós vamos estar tratando com você. Então, nós estamos preparando aqui a sua mente, abrindo a sua mente para você entender os campos da escatologia, para depois nós entrarmos profundamente neste assunto, tá bom? Então, vamos lá.
Para melhor compreender o campo da escatologia bíblica, faz-se necessário um resumido estudo sobre as 7 dispensações, sabendo que a última dispensação é para o futuro. Segundo o pastor Severino Pedro da Silva, em seu livro Escatologia, uma dispensação é um período em que o homem é experimentado em relação à sua obediência a alguma revelação especial da vontade, tanto permissiva como diretiva de Deus. A palavra dispensação deriva do termo grego oikonomia. Não é economia, tá? Presta atenção. Oikonomia, que por sua vez significa, economia, que é a boa ordem na administração, na despensa de uma casa. Tá certo? Mesmo que o sentido aqui de oikonomia traz, o significado também de economia, mas não é no sentido aqui economia de que você faz uma economia para poder... Não é esse tratado. Nós estamos falando aqui do sentido bíblico, tá bom? Então dobre a sua atenção. A palavra dispensação deriva do termo grego, é uma palavra grega, oikonomia, que por sua vez significa economia, que é a boa ordem. Esse tipo de economia aqui é a boa ordem na administração, na despesa de uma casa. As 7 dispensações são: dispensação da inocência, seu início deu-se na criação e findou-se na queda de Adão, o tempo não é relevado. Dispensação da consciência. Esta dispensação começou em Gênesis capítulo 3 e durou cerca de 1656 anos. Tá certo? Abrangendo o período desde a queda do homem até o dilúvio. Gênesis, capítulo de número 7, versículo 21 e 22. Dispensação do governo humano. Querido, dobre atenção. Nós estamos mostrando para vocês aqui o campo da escatologia. O que é o campo, É a mesma coisa, nada mais do que o miolo da escatologia. Para você entender os assuntos na sua íntegra, querido. Então, dobre atenção. Dispensação do governo humano. Esta dispensação começou em Gênesis 8, 20 e pendurou cerca de 427 anos, desde o tempo do dilúvio até a dispensação dos homens sobre a superfície da terra, sendo consolidada com a chamada de Abraão em Gênesis, capítulo de número 10, versículo 15, capítulo de número 11, versículo de número 10 a 19 e capítulo de número 12, versículo de número 1. Dispensação patriarcal. Dobre atenção. Teve início com a aliança de Deus com Abraão, cerca de 1963 a.C. Ou seja, 427 anos depois do dilúvio, sua duração foi de 430 anos. Você pode ler em Gálatas, capítulo 3, versículo 17, Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 9 e o versículo de número 13. A palavra-chave é promessa. Por meio desta dispensação, Abraão, seus descendentes, vieram a ser herdeiros da promessa. Dobre atenção. Dispensação da lei. Isso aqui é muito importante você dobrar a atenção, tá?
ela teve início em Êxodo, capítulo de número 19, versículo 8. Quando o povo de Israel proclamou dizendo que tudo que o Senhor falou, faremos, sua extensão é de 1430 anos, do Sinai ao Calvário, do Êxodo à cruz. Dispensação da graça. Isso aqui é muito fundamental você conhecer. Essa dispensação começou com a morte e ressurreição de nosso Senhor, Jesus Cristo, e terminará em plenitude com o arrebatamento da igreja. Porém, oficialmente falando, seus efeitos continuarão até Apocalipse, capítulo 8, versículo do 1 ao 4. Essa dispensação da graça só pendurará, ou durará até o Apocalipse, capítulo, de número 8, do versículo 1 ao 4. Agora vamos conhecer a dispensação do reino. Essa dispensação terá, de acordo com a própria Escritura, a duração de 1000 anos. Está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 ao 6. É também chamada de a dispensação do governo divino. Essa dispensação é algo para o futuro, logo após o julgamento das nações, descrita em Mateus capítulo de número 25, do versículo 31 ao 46. E antes do juízo do grande trono branco. É nesse ponto que se encontra a essência do entendimento do campo da escatologia. Vou repetir. É neste ponto que se encontra a essência do entendimento do campo da escatologia bíblica. Ou seja, compreender o que Deus traçou para o futuro da igreja, Israel e o gentil. Porque Israel é uma coisa, igreja de Cristo é outra. Tem pessoas que não entendem dessa forma, respeito, mas biblicamente Israel é uma coisa, igreja é outra. É por isso que daqui para frente nós vamos estudar melhor, você vai ver, vamos mostrar categoricamente para você que a igreja de Cristo não passará pela grande tribulação. Porque a igreja de Cristo é uma coisa, Israel é outra coisa, tá bom? Mas isso é mais para frente. Vamos lá. Esta última dispensação que é a juntará, vou repetir, essa última dispensação que é a juntura, melhor falando, perdão, do presente século e do vindouro, fornece um nítido exemplo de sobreposição das dispensações, isto é, que às vezes há um período transitório em uma e outra. Então, para nós entendermos aqui e concretizarmos este relato de hoje para as aulas depois, daqui para frente, melhor falando, nas próximas aulas, a gente estará aqui entrando mais profundo. Estou passando simplesmente para vocês hoje o campo da escatologia, mas eu preciso também passar para vocês, este métodos de interpretação da escatologia. Nós precisamos conhecer também estes métodos de interpretação da escatologia. Então, dobre atenção. Após estes métodos de interpretação da escatologia, nós encerraremos o vídeo, tá bom? Nesta sessão, aprenderemos os métodos utilizados na interpretação de porções bíblicas que concerne ao futuro. Lembrando que, na história da igreja, têm sido adotados vários métodos de interpretação no que tange às escrituras proféticas. No entanto, faz-se necessário o bom conhecimento e a maneira correta de se aplicar. Dois métodos de interpretação que devem merecer nossa atenção. Quais são eles? Primeiro, método
é alegórico ou figurado. É muito importante você entender. Se você não entender esse método aqui, que é alegórico e figurado, você nunca vai ter uma interpretação correta da escatologia. O termo alegoria, melhor falando, é definido por alguns teólogos como qualquer declaração de fatos supostos que admite a interpretação literal, mas que requer também uma interpretação moral ou figurada. Se não atentarmos para o sentido real, figurado ou literal de uma profecia bíblica, negamos o seu valor histórico, dando uma interpretação, olha aqui, de menos importância, e assim corremos o risco de anular a revelação de Deus naquela profecia. Então, querido, é muito importante você conhecer esse método aqui, né, que é o método da alegoria e do figurado, né, da linguagem figurada. Portanto, o método alegórico, conheça agora o método alegórico, deve ser utilizado de maneira correta. Só é você ler aí Gálatas 4, versículo 21 ao 31. E observe que Paulo tomou figuras ilustradas no texto com focus literal da antiga dispensação, mas apresentou-os como sombra de eventos futuros. Querido, outro método que nós precisamos conhecer para entender o campo da escatologia é o método literal e textual. Olha aqui o que diz, ó. Este método se preocupa em dar um sentido literal às palavras da profecia, interpretando-as conforme o significado ordinário de um uso normal. A preocupação básica é interpretar o texto sagrado consoante a natureza da inspiração da profecia. Ambos os métodos são válidos. Há uma perfeita relação entre as verdades literais e a linguagem figurada. Por exemplo, no texto de João 1,6 diz: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. E em João 1,29 nos fala: eis aí o Cordeiro de Deus, palavras pronunciadas, melhor falando, pelo próprio João Batista ao ver a Jesus. Agora vejamos os métodos de interpretação aplicado em ambos os textos. Tanto o texto que lemos em João 1,6, como também em João 1,29. Agora vejamos os métodos de interpretação aplicado em ambos os textos. Está falando literalmente de um homem, cujo nome de fato era João. No primeiro texto. No segundo texto, João Batista usou a forma figurada para denotar a pessoa de Jesus. Em se tratando do livro de Apocalipse, que em sua parte é um livro escatológico, tem surgido diversas classes de intérpretes, as quais devem ser conhecidas pelos pastores e por aqueles que exercem o ministério da palavra. Por quê? Porque os crentes pentecostais, em sua maioria, não sabem em que classe de intérprete do Apocalipse eles se encaixam. Tem pessoas que não sabem em que classe se encaixa da interpretação teológica. E, por conseguinte, deixam ser levados por ensinos deturpantes que contradizem a palavra de Deus. Eis aí um alerta, né, para os pastores pentecostais, para o rumo pentecostal. É muito importante os pastores se focar na área da escatologia, para que os seus membros da sua igreja não aprendam da forma errada a área da escatologia e depois ficar perdido no meio de um tiroteio sem saber defender a fé da qual ele está seguindo. Por exemplo,
Por exemplo, os adventistas do sétimo dia veem a vinda de Cristo a este mundo como em uma única vez, sem ser dividida em duas fases distintas, e assim não dão espaço para o período da grande tribulação e a restauração de Israel. Vejamos os principais intérpretes com seus respectivos ensinos. Os preteristas. Esta classe crê que a maior parte do Apocalipse já foi cumprida há muito tempo atrás. Eles relegam tudo ao passado. O relacionamento que eles fazem entre os textos e o evento é muito subjetivo e precário. Perceba, os historicistas, nós falamos agora atrás, né? O primeiro ponto aqui, os preteristas, e agora nós vamos falar a visão dos historistas, né? Ou os historicistas. É porque são linguagens um pouco difíceis para a gente pronunciar, mas você vai entender bem aí. Os intérpretes que assumem esta posição procuram encaixar todos os acontecimentos previstos no Apocalipse em várias épocas da história humana. Interpretam o Apocalipse como um estudo progressivo dos destinos da igreja, desde o seu início até a consumação. Estes asseveram que as profecias estão cumpridas. Absurdo. Em parte estão por cumprir. E algumas estão sendo cumpridas diante de nós. Agora tem uma visão também que muitos têm, que é a visão dos futuristas. Esses intérpretes dividem-se em dois grupos. Primeiro, futuristas extremos acham que todo o Apocalipse refere-se à vinda do Senhor Jesus Cristo. Segundo, futuristas simples aceitam que os 3 primeiros capítulos do livro, como já cumpridos, tudo o que se segue refere-se à aparição vindoura de Cristo. A maioria dos pentecostais fundamentalistas tem uma visão futurista do livro sobre esta perspectiva. Tudo ou quase tudo que é narrado após o capítulo 4 será cumprido num curto espaço de tempo, 7 anos, após o término da dispensação da igreja. Para a gente concretizarmos aqui, os intérpretes do Apocalipse estão também divididos na forma como abordam o milênio. Os 1000 anos mencionados no capítulo 20 de Apocalipse. A maneira como se encara o milênio afeta a interpretação do Apocalipse como um todo. É necessário levantarmos aqui alguns pontos. Então, na próxima aula, nós vamos falar aqui sobre, a visão, do milênio. Como se dará o milênio? De que forma se dará o milênio? Como acontecerá e quando acontecerá o milênio? Então, na próxima aula, nós estaremos falando aqui passadamente para vocês sobre o milênio. Que Deus abençoe. Espero que nesse campo da escatologia que passamos para vocês, hoje nós só lemos mais para vocês, mas a partir da próxima aula nós vamos também estar aplicando aqui passadamente para vocês e vocês vão ter uma compreensão mais ampla. Mas era preciso eu passar primeiro esse campo da escatologia para vocês. A partir de amanhã nós estaremos entrando aí na área do milênio, que é um ponto muito importante de vocês conhecer. Nós vamos mostrar aqui as visões que muitas pessoas têm e também a visão correta da área, do milênio. Deus abençoe. Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade. Senhor, muito obrigado pela vida de cada um dos teus filhos. Continue abençoando a todos, aplicando a tua palavra. Senhor,
colocando desejo no coração dos teus filhos, para que eles possam estar aprendendo a tua palavra como ela é. Muito obrigado, em nome de Jesus. Deus abençoe. Antes de sair, deixa seu like, seu comentário aí, tá bom? É bem-vindo, qualquer comentário é bem-vindo, seja você de acordo com o que nós vamos estar passando aqui ou não, eu respeito a tua fé. Nós iremos passar aqui o que a Bíblia mostra, a interpretação genuína da palavra de Deus. E compartilhe o nosso vídeo. Deus abençoe.